Capítulo 1. Você é a herdeira das terras e dos mares, dos céus e de todos os planos, uma rainha em vez de um rei. Você é a primordial da vida, murmurou Nikitos, o sombrio, aquele que é abençoado, o guardião das almas e o primordial do povo e dos términos. Os lábios que tinham sussurrado palavras calorosas contra minha pele e dito verdades cruéis e brutais, agora estavam entreabertos. Seus olhos grandes e prateados, agitados por fios de éter luminosos, a essência dos deuses, estavam fixos nos meus. Uma espécie de espanto e admiração suavizava as linhas frias das maçãs do rosto angulosas, do nariz reto como uma lâmina e da mandíbula proeminente dele. Cabelos ondulados e castanho-avermelhados caíram sobre as bochechas marrom claras quando ele se ajoelhou, colocando a mão esquerda no chão da sala do trono e a direita sobre o peito. Nikitos estava fazendo uma reverência a mim. Afastei-me dele. O que você está fazendo? O primordial da vida é o ser mais poderoso de todos os planos, superando os demais deuses e primordiais, explicou Sir Holland. Exceto que ele não era mais o homem que eu conhecia como cavaleiro da Guarda Real de Lassânia, nem um mero mortal. Ele era um dos Zarai. O maldito destino, nem um deus, nem mortal, capazes de ver o passado, o presente e o futuro de todos. Os Zarai não estavam vinculados a nenhuma corte primordial. Os destinos eram tão assustadores quanto um primordial, e eu não conseguia contar quantas vezes tinha dado um chute nele. Ele está demonstrando o respeito que você merece, Sarah, prosseguiu Holland, enquanto eu continuava olhando para Nikitos. Mas eu não sou a primordial da vida, afirmei o óbvio. Você possui a única e verdadeira brasa da vida, acrescentou Nikitos, e sua voz grave e ao mesmo tempo suave me deixou toda arrepiada. Para todos os efeitos, você é a primordial da vida. O que ele está dizendo é verdade. A deusa Penélope se aproximou, parando sob o teto aberto. O céu estrelado lançou um brilho suave sobre a pele marrom clara. Não podemos nos dar ao luxo de negar nisso. Mas eu sou uma simples mortal. Meus pulmões pareciam estar cheios de buracos, e Nikitos continuava curvado diante de mim. Será que poderia ficar de pé ou sentar, qualquer coisa que quiser menos ajoelhado? Isso é muito estranho. Nikitos inclinou a cabeça, fazendo com que várias mechas do cabelo caíssem em sua bochecha. Você é a verdadeira primordial da vida, tal qual meu pai. Como Holland disse, é uma demonstração de respeito. Mas eu não quero. Parei de falar, sentindo o coração disparado e um aperto no peito. O éter parou de rodopiar dos olhos dele. Pode só parar com isso, por favor? Nikito se levantou depressa, os fios de éter brilhando tão vívidos em seus olhos que era quase doloroso de ver. Ele pairou sobre mim, com o olhar parecendo revelar as camadas do meu próprio ser, vendo, sentindo o que eu seria. Retestei o corpo, sentindo a irritação fervilhar. Espero que não esteja lendo as minhas emoções. Ele arqueou a sobrancelha escura. O tom acusatório da sua voz é desnecessário. Sua resposta não foi uma declaração de inocência, retruquei. Penélope arregalou os olhos. Não. Nikitos abaixou a voz, mas o som reverberou em meu corpo mesmo assim. Não foi. Então não faça, exigi. É uma grosseria. O primordial abriu a boca, provavelmente para comentar que eu não era a melhor pessoa para falar sobre grosseria. Você nunca foi uma simples mortal, Serafina. Holland interveio de modo apaziguador, como havia feito tantas vezes sempre que eu começava uma discussão. Você carrega a possibilidade de um futuro para todos nós. Ele já havia dito algo parecido durante o treinamento, mas agora o significado era completamente diferente. Mas eu ainda não passei pela seleção e você acabou de me dizer que eu vou... Fechei os olhos sem concluir a frase. Todo mundo sabia o que havia sido dito. Inspire. Meu corpo e mente mortais não seriam capazes de suportar o poder das brasas quando eu começasse a ascensão. A única chance que eu tinha de sobreviver não era nem mesmo uma esperança. Prenda. Porque exigia o sangue do primordial, o qual uma das brasas da vida pertencia. Isso exigia o poder do amor. O amor do primordial que passei a vida inteira planejando matar. Não fazia diferença eu ter acreditado que era a única maneira de salvar meu reino. A ironia me faria rir se eu não tivesse prestes a morrer.
Provavelmente em menos de 5 meses e ainda antes de completar 21 anos, levando comigo as últimas brasas da vida. O plano mortal seria o primeiro e mais antigo entre os planos. No final, a devastação se espalharia das terras sombrias para todo o Eliseu. Soltei o ar lentamente, como Holland me ensinou a fazer havia tantos anos, quando as coisas ficavam complicadas demais e o peso de tudo me deixava sem fôlego. A morte iminente não era nenhuma novidade. Sempre soube disso. Quer falhasse ou fosse bem-sucedida em cumprir o meu destino, eu sempre sabia que acabaria morrendo no processo. Mas agora era diferente. Finalmente descobri como era ser mais do que um meio para um fim, uma arma a ser usada e então descartada. Conheci o que é viver de fato. Eu, enfim, me senti como uma pessoa de verdade, em vez de um fantasma com sangue nas mãos. Não uma mentirosa ou um monstro capaz de matar sem remorso. Mas aquela era minha versão sob a fachada, e agora Nikitos também sabia disso. Eu não tinha mais como esconder a verdade, nem essa nem qualquer outra. Senti os pulmões começarem a arder e vi pontinhos de luz dançando em minha visão. Os exercícios de respiração não estavam funcionando. Minhas mãos começaram a tremer e o pânico desabrochou no meu peito. Não havia ar. Senti os dedos de alguém na bochecha. Dedos quentes. Abri os olhos e me deparei com traços tão perfeitos que eu devia ter percebido de imediato que era ele, não era um deus qualquer. O toque me assustou, não só porque estava quente em vez de surpreendentemente frio, como era antes de ele beber o meu sangue, mas porque eu ainda não estava acostumada com toques. Nem se algum dia me acostumaria, já que sempre foi muito raro que alguém me tocasse. Mas ele tocou em mim. Depois de tudo o que aconteceu, Nikitos tocou em mim. Você está bem? Perguntou ele em voz baixa. Senti a língua pesada e inútil, mas não tinha nada a ver com o aperto no meu peito, e sim com a preocupação dele. Eu não queria isso, não agora. Era errado de muitas maneiras. Nikitos se aproximou, abaixando a cabeça até que seus lábios ficassem a poucos centímetros dos meus. Um arrepio seguiu sua mão quando ele fechou os dedos na minha nuca. Ele pressionou o polegar delicadamente sobre a minha pulsação acelerada. Em seguida, inclinou minha cabeça como se tivesse alinhado nossas bocas para um beijo, como havia feito no escritório antes de nos encontrarmos com Holland e Penélope. Mas aquilo jamais voltaria a acontecer. Foi o que ele mesmo havia me dito. Respire, sussurrou Nikitos. E foi como se ele tivesse obrigado o próprio ar a entrar dentro do meu corpo, e eu pude sentir seu cheiro de frutas cítricas e ar fresco. Os pontinhos de luz se apagaram e os meus pulmões se expandiram com a respiração. Minhas mãos continuaram trêmulas enquanto ele deslizava o polegar sobre a minha pulsação, agora disparada por outros motivos. Nikitos estava tão perto de mim que não havia como impedir a enxurrada de lembranças. A sensação da sua boca no meu pescoço e de suas mãos na minha pele nua. O prazer entremeado de dor da sua mordida conforme ele se alimentava de mim. Ele se movendo dentro de mim, provocando um tipo de prazer que jamais seria esquecido e ardia no meu sangue mesmo agora. Fui a primeira mulher da vida de Nikitos. E ele vai ser o último homem da minha vida, não importa o que aconteça a partir de agora. A tristeza tomou conta de mim, esfriando meu sangue, acalorando-se e instalando no meu peito, com um tipo diferente de pressão. Pelo menos já não me sentia prestes a sufocar. Às vezes ela tem dificuldade em controlar o coração e a respiração, explicou Holland baixinho, sem a menor necessidade. Eu reparei. O polegar de Nikitos continuou a deslizar suavemente enquanto eu me encolhia por dentro. Ele devia estar pensando... Só os deuses sabiam o que ele estava pensando. Eu preferia não saber. Com o rosto corado, afastei-me do toque de Nikitos e batendo na beira do estrado. Sua mão pairou no ar e por alguns segundos, e em seguida ele fechou os dedos. O primordial abaixou o braço quando me virei para a plataforma elevada. Concentrei-me nos troncos assombrosamente belos esculpidos a partir de enormes pedaços de pedras das sombras. Os espaldares tinham a forma de enormes asas abertas que se tocavam nas pontas, unindo os dois assentos. Enxuguei as mãos úmidas na calça manchada de sangue seco. — Você tem certeza de que ninguém mais sabe sobre ela? Perguntou Nikitos. Além do seu pai, Ambrose conhece a profecia, respondeu Penélope, referindo-se ao primordial da sabedoria, da lealdade e do dever. Enquanto eu me recompunha, eu me virei para eles. Aquilo era importante demais para ignorar por causa de um colapso.
E Collis também, mas é tudo o que sabem. O éter se agitou mais uma vez nos olhos de Nikitos, com a menção a Collis, que todos os mortais, inclusive eu até bem pouco tempo atrás, acreditavam ser o primordial da vida e o rei dos deuses. Mas Collis era o verdadeiro primordial da morte. Aquele que empalou os deuses na colina que cercava a casa de Aides, só para lembrar a Nikitos que toda a vida era facilmente extinta. Ou fui o que presumi. Era uma suposição lógica, afinal de contas, o pai de Nikitos era o verdadeiro primordial da vida, antes de Collis roubar suas brasas. Reprimi um calafrio pensando na profecia que Penélope havia nos contado. A parte sobre o desespero das coroas douradas podia estar relacionada com o meu antepassado, o rei Roderick, e com o acordo que ele fez e que iniciou tudo isso. Mas as profecias eram só uma possibilidade e... Profecias são inúteis, reclamei em voz alta. Penélope se virou para mim, arqueando a sobrancelha. Fiz uma careta. Desculpe, saiu pior do que eu esperava. Estou curioso para saber como você esperava fazer essa declaração, comentou Nikitos. Lancei um olhar enviesado para ele. Mas não discordo. Parei de encará-lo como se quisesse o apunhalar. É compreensível, disse Penélope com uma expressão perplexa no rosto. As profecias podem ser confusas mesmo para quem as recebe, e às vezes só uma parte delas é reconhecida por alguém, o início ou o fim, enquanto o meio é conhecido por outra pessoa e vice-versa. Mas algumas visões se concretizam, tanto no Eliseu quanto no plano mortal. É difícil ver isso desde a destruição dos deuses da divinação e da morte do último dos oráculos. Deuses da divinação? Eu já tinha ouvido falar dos oráculos, os mortais que viveram muito antes de eu nascer e que eram capazes de se comunicar diretamente com os deuses sem precisar invocá-los. Sim, deuses capazes de ver o que estava oculto para os demais, suas verdades, tanto do passado quanto do futuro, explicou Penélope. Eles moravam no Monte Leto e serviam à corte de Embris. Os oráculos falavam com eles, os únicos deuses verdadeiramente bem recebidos pelo Arai. Não os únicos, corrigiu Holland suavemente. O rubor de Penélope me distraiu por um instante, pois era evidente que havia algo entre eles. A mãe de Penélope era uma deusa da divinação, continuou Holland. Foi por isso que ela teve uma visão. Somente esses deuses e os oráculos eram capazes de receber as visões que os antigos, os primeiros primordiais, sonharam. Não tenho as outras habilidades dela, a capacidade de ver o que está oculto ou o que eu já é conhecido, acrescentou Penélope. Nem recebi outras visões. As consequências do que Collis fez ao roubar as brasas da vida foram de longo alcance. Centenas de deuses pereceram durante a onda de choque, explicou Nikitos. Os deuses da divinação foram os mais atingidos. Quase todos foram destruídos e nenhum outro mortal nasceu como oráculo. A tristeza preencheu o semblante de Penélope. Com tudo isso, as outras visões que os antigos sonharam e só eram conhecidas por eles se perderam. Sonharam? Perguntei, arqueando as sobrancelhas. As profecias são sonhos dos antigos, explicou ela. Apertei os lábios. A maioria dos antigos, sendo os mais velhos dos primordiais, já tinham ido para Arcádia. Não sabia que as profecias eram sonhos. Acho que essa informação não fará Sarah mudar de opinião a respeito delas, declarou Holland irônico. Nikitos deu uma risada seca. Não, imagino que não. Penélope sorriu, mas o sorriso desapareceu bem rápido. Muitos deuses imortais nasceram sem ouvir ou ver sequer uma profecia ou visão, mas elas foram muito comuns em determinada época. E a visão que você teve? Perguntei. Você sabe qual dos antigos a sonhou? Penélope negou com a cabeça. Não é do conhecimento de quem as recebe. Ora, é óbvio que não. Mas não importava, já que os antigos já tinham ido para Arcádia eras atrás. Profecias à parte, eu acendi Bel quando a trouxe de volta à vida. Bel não era uma primordial, não exatamente. Seus olhos castanhos haviam se tornado prateados como os de um primordial, e os deuses da Terra Sombrias acreditavam que ela agora seria mais poderosa. Mas ninguém sabia muito bem o que isso significava. Todos sentiram, não é? Sim, confirmou Penélope. Não foi tão forte quando como um primordial entra em Arcádia e os destinos escolhem outro para tomar o seu lugar, mas todos os deuses e primordiais devem ter sentido a mudança de energia que ocorreu, principalmente Hanan. A preocupação a fez franzir a testa. Enquanto primordial de caça e da justiça divina, Hanan supervisionava a corte onde Bel havia nascido.
Ele já deve saber que outro Deus alcançou um poder que pode desafiar o seu. Mas não podemos fazer nada a respeito, disse Nikitos, cruzando os braços sobre o peito. Não, concordou ela baixinho, não podemos. Só os presentes quando você trouxe Bel de volta à vida sabem que foi você quem a acendeu. Nikitos olhou para mim. Nem Hanan, nem nenhum dos outros primordiais conhecem a extensão total do que meu pai fez quando colocou as brasas da vida na linhagem Meirel. Senti um nó no estômago ao me lembrar do choque e do golpe que havia recebido. Eu não sabia como aceitar o fato de ter vivido inúmeras vidas das quais não conseguia me lembrar. Que eu tinha sido Sotória, o grande amor de Collis, sua obsessão, e o motivo de tudo aquilo ter começado. Achei que a história da garota mortal que se assustou ao ver um ser do Eliseu e caiu dos penhascos da tristeza não passava de uma lenda bizarra, mas ela existiu de verdade, e foi Collis quem a deixou tão apavorada. Como eu podia ser ela? Eu não fugia de nada nem de ninguém. Bem, só de serpentes, mas eu sabia lutar, eu era uma... Você é uma guerreira, Serafina, disse Roland. Sempre foi, assim como ela aprendeu a ser. Deuses. Pressionei os dedos contra as têmporas. Eu sabia que Eitos e Kila, a primordial do renascimento, haviam feito o que acreditavam ser melhor. Eles capturaram a alma de Sotória antes que ela passasse para o vale, impedindo a Collis de trazê-la de volta à vida. Suas ações deram início a um ciclo de renascimentos que culminou com o meu nascimento. Mas me parecia outra violação, outra escolha roubada dela, não de mim. Podemos até ter a mesma alma, mas eu não era ela, eu era... Você não passa de um recipiente que estaria vazio se não fosse pela brasa da vida que carrega dentro de si. As palavras de Nikitos foram duras quando ele as proferiu, mas eram a verdade. Desde o nascimento, eu não passava de uma tela em branco preparada para me tornar o que o primordial da morte desejasse ou para ser usada da maneira que a minha mãe preferisse. Sentei-me na beira do estrado, lutando contra a pressão que ameaçava voltar ao meu peito. Vi Collis há pouco tempo. Nikito se virou na minha direção. Pigarriei, sem conseguir me lembrar se havia contado aquilo a ele ou não. Eu estava na plateia quando Collis chegou ao Templo do Sol para o ritual. Estava na parte de trás, com o rosto coberto, mas poderia jurar que ele olhou diretamente para mim. Engoli seco. Eu me pareço com ela? Com Sotória? Penélope levantou a mão até a gola do vestido cinza. Se fosse o caso e Collis a visse, ele teria levado naquele mesmo instante. O ar que exalei se condensou quando um súbito vento gélido soprou na sala. Eu me virei para Nikitos. A pele dele tinha afinado e as sombras escuras se formavam por baixo, me fazendo lembrar da sua real aparência. Sua pele era um caleidoscópio de meia-noite e luar, e suas asas pareciam as de um dragontino, mas feitas de uma massa sólida de éter. Poder. Ele parecia prestes a se tornar um primordial por completo outra vez. Sotória não pertencia a ele na época, e Serafina não pertence a ele agora. Serafina. Eu podia contar nos dedos de uma das mãos quantas pessoas me chamavam pelo meu nome completo, e nenhuma delas o pronunciava como ele, como se fosse uma oração e um acerto de contas. Não conheço a fisionomia de Sotória, respondeu Roland depois de alguns minutos. Só segui os fios do seu destino depois que Eitos veio até mim, buscando uma alternativa para a traição do irmão. Tudo o que sei é que ela não tinha a mesma aparência a cada nascimento. Mas é possível que Collis tenha sentido traços de éter em você, e acreditando que fosse filha de um mortal e um deus. Uma semideusa ou uma deusa entrando na seleção. Assenti lentamente, me forçando a deixar de lado a história de Sotória. Precisava fazer isso, era demais para mim. Mas o que eu fiz já chamou a atenção deles, e não podemos fugir do que aconteceu. Eu sei, concordou Nikitos friamente. Espero receber vários visitantes indesejados. Como consorte, você terá um certo nível de proteção, disse Penélope, olhando para Nikitos. Até lá, qualquer primordial pode agir contra ela, inclusive um deus. E é muito improvável que você receba o apoio dos outros primordiais se retalhar. Você sabe como é a política das nossas cortes? Penélope fez uma careta de simpatia para mim. Arcaica. Aquela era só uma maneira de descrever. Brutal era outra. Por outro lado, uma coração também terá seus riscos, prosseguiu. A maioria dos deuses e dos primordiais das 9 cortes, incluindo a sua, comparecerá à cerimônia. Eles devem seguir os costumes que proíbem conflitos nesse tipo de eventos,
Mas como você sabe muito bem, muitos gostam de ultrapassar esses limites. E como sei, murmurou Nikitos. Penélope estremeceu. Collis não costumava participar dessas festividades, mas ele sabe que há alguma coisa aqui. Já enviou Dakais e Dragontinos, como eu imagino que saiba. Nikitos lançou um olhar sério para Holland, que arqueou uma sobrancelha escura em resposta. Collis não vem para as Terras Sombrias desde que traiu meu pai, mas isso não quer dizer nada. Suponho que mesmo que saiba se ele pode ou não entrar nas Terras Sombrias, disse Awarai, ainda assim não pode me contar. Infelizmente você está certo, confirmou Holland, e fiquei imaginando se saber e não poder dizer nada era mais frustrante do que não ter conhecimento algum. Provavelmente não, levando em conta como eu tinha ficado irritada. Apesar de a temperatura da sala ter voltado ao normal, um calafrio percorreu minha pele quando pensei no que poderia estar por vir. O que vai acontecer se Collis entrar nas Terras Sombrias? Collis pode ser imprevisível, mas não é tolo, observou Nikitos. Se ele puder entrar nas Terras Sombrias e vier para a coroação, não vai fazer nada na frente dos outros deuses e primordiais. Collis acredita ser o justo e legítimo rei dos deuses, e gosta de manter a fachada, mesmo que os primordiais saibam que não é bem assim. Mas e se ele... Comecei a falar. Não vou deixar que ele encoste um dedo em você, prometeu Nikitos, com os olhos ardentes. Senti o coração palpitar. Embora fosse uma bela promessa, eu sabia que era porque eu possuía as brasas da vida. E porque Nikitos era decente. Protetor. E bom. Obrigada, mas não estou preocupada com o que vai acontecer comigo. Nikitos retestou o maxilar. Claro que não. Finge que não ouvi. O que Collis vai fazer se perceber que você está protegendo o portador das brasas da vida? Indaguei. Ou descobrir que possui a alma de Sotória. O que ele vai fazer com as Terras Sombrias, com as pessoas que vivem aqui? Eu quero saber o que minha presença vai custar a você. Sua presença não vai me custar nada. As sombras se intensificaram novamente sob a pele de Nikitos. Mentira, retruquei, e o prateado da íris dele assumiu um tom de ferro. Você não precisa esconder a verdade de mim. Não vou ficar assustada a ponto de correr para o penhasco mais próximo. Holland suspirou. Bom saber, respondeu Nikitos secamente, mas estou mais preocupado que você corra na direção oposta. Ergui o queixo. Não sei o que dizer com isso. Mentira, imitou ele e semicerrei os olhos. Nikitos tinha razão. Eu sabia muito bem o que ele queria dizer com aquilo. Que seja. Collis já sabe que algo aqui é capaz de criar vida, interveio Penélope, ignorando o olhar furioso que Nikitos lançou para ela. Mas como Nikitos bem disse, Collis não é tolo. Ele enviou os Dakais como um aviso, uma maneira de mostrar a Nikitos que sabe o que aconteceu. Mas isso foi depois de eu trazer Gema de volta à vida, falei. Ela era uma das terceiras filhas e filhos entregues durante o ritual para servir ao primordial da vida e sua corte. Uma tradição honrada e respeitada em todos os reinos do plano mortal. Uma honra que havia se tornado um pesadelo sob o reinado de Collis. Gema era uma das poucas pessoas que Nikitos havia escondido da corte de Collis com a ajuda de deuses como Bel, abrigando-as na Terras Sombrias. Ele lhes deu um refúgio, um lugar de paz, coisas que minha existência ameaçava. Gema não tinha entrado em detalhes sobre como fora o tempo que passara na corte de Collis, mas não foi necessário para que eu soubesse que ser a favorita de Collis não era nada agradável. O que quer que tenha vivido foi ruim o bastante para que entrasse em pânico ao ver um dos deuses da corte de Collis em Late, para que fugisse até os bosques moribundos, onde a morte certa a aguardava, com medo de ser devolvida ao primordial. Collis ainda não reagiu ao que fiz com Bel, falei, até onde sei. Imagino que só porque o ato o tenha pegado desprevenido, ponderou Penélope. Nem ele, nem mais ninguém esperava por isso. Ela olhou para Nikitos. Ele não o convocou? Não. Você está falando a verdade? Indaguei. Nikitos assentiu. Posso demorar a responder à convocação dele, mas não posso me negar a ir. Ele deve estar cauteloso no momento, ponderou ela. E creio que também esteja bastante curioso sobre o que pode estar escondido nas Terras Sombrias. Como é possível haver brasas da vida e como pode usar essa fonte de poder, seja lá o que for. Para ajudá-la a concretizar o ideal de vida deturpado que acredita estar criando, acrescentou Holland. Você sabe o que ele está fazendo com os escolhidos que desapareceram? Nikitos lançou um olhar penetrante na direção dele. Com aquelas coisas chamadas de espectros?
Sei que o que Collis chama de espectros não é a única imitação barata de vida que ele conseguiu criar. O olhar sombrio de Holland se fixou em Nikitos. E você já viu o que ele ajudou a fazer, o que alguns deuses na sua corte têm feito no plano mortal. Nikitos franziu o senho e então olhou para mim, a sua costureira. Demorei um pouco para perceber que ele estava falando da costureira da minha mãe. Andrea Joannes? Antes de encontrá-la morta, vi a deusa Medes perto de sua casa na Colina das Pedras, um bairro que fica de frente para o mar de Straude. As veias da costureira haviam escurecido, manchando a pele como se estivessem cheias de tinta, e seus olhos tinham sido queimados. Nikitos estava seguindo Medes naquela noite e acabou lá. Ele também achou que a mulher estivesse morta. Andrea voltou à vida, ou algo do tipo. Sentou e abriu a boca. Possuía 4 presas que não me lembro de ter visto antes. Holland resmungou uma palavra curta e gutural, numa língua que eu não conhecia, e virou a cabeça cuspindo no chão. Arqueei as sobrancelhas, perplexa. O quê? Voraz? Perguntou Nikitos, franzindo o senho ao reconhecer o que Holland havia dito. O destino assentiu. É o que acontece com o mortal quando sua força vital, seu sangue, é roubada e a pedra não é reabastecida. Não importa quem o mortal era antes disso. O ato degenera seu corpo e sua mente, transformando-o numa criatura amoral movida por uma necessidade insaciável de sangue. Um voraz. Nikitos congelou. Matar um mortal enquanto se alimenta é algo proibido desde o início dos tempos. E esse é o motivo, explicou Holland. É um equilíbrio. Então eu me exaltei. Como é que transformar um mortal em algo assim é um equilíbrio? O equilíbrio exige que a vida tirada seja restaurada para lembrar os deuses de que sua incapacidade de se controlar tem consequências. Manter o equilíbrio nem sempre é tão simples de entender, como quando, digamos, o primordial da vida restaura a vida de um mortal. Os olhos dele se fixaram nos meus, severos, oniscientes. A vida de outra pessoa deve ser sacrificada em seu lugar. Respirei fundo, sentindo vazio no estômago. Na noite em que eu trouxe Lady Marisol de volta à vida, meu padrasto, o rei de Lassânia, morreu durante o sono. Jamais pensei que aquilo tinha alguma coisa a ver com as minhas ações. Bons deuses, será que matei meu padrasto? Não, disparou Nikitos, estreitando os olhos na direção de Holland. Você não fez isso. Eu o encarei. Como ele podia ter tanta certeza? Porque parecia que eu tinha feito isso sim. Não foi de propósito, afirmou Holland, mas você estava na hora dela. Você interferiu e desestabilizou o equilíbrio que precisou ser corrigido. Por quem? Indaguei. Quem decide como o equilíbrio é restaurado? Holland me encarou. Retestei o corpo. Você? Não ele especificamente, respondeu Nikitos. Os Arai em geral, eles são como faxineiros cósmicos. Não sabia o que dizer ou sentir, além da culpa, pelo menos. O que eu deveria sentir, mesmo porque, embora Rei Arnold não tinha sido um grande líder, ele também não era ruim. Mas eu também não senti nada, além de um choque passageiro e uma pontada de vergonha. Como quando matava e sabia que jamais voltaria a pensar naquilo. E isso me deixou assustada. Assustada comigo mesma. Mas eu não podia pensar nisso no momento porque essa não foi a única vida que eu restaurei. E se um deus for trazido de volta à vida? O equilíbrio exigia a morte de outro deus? Felizmente não, respondeu Nikitos. Isso se aplica apenas a mortais. Não é muito justo, murmurei. Era um alívio saber que eu não tinha matado um deus, embora tenha sentenciado à morte um mortal desconhecido ao trazer Gema de volta. Seria bom ter sabido disso antes. Holland me encarou. Isso teria feito agir diferente? Fiquei calada. Eu não tinha uma boa resposta para isso. Mas agora, você sabe o que já havia descoberto em outra vida. Certas lições sempre serão dolorosas de aprender. Ele deu um sorriso triste e gentil, e felizmente, breve. De qualquer forma, se essa tal de Andrea não tivesse sido morta, ela teria saído de casa e atacado a primeira pessoa que encontrasse, fosse homem, mulher ou criança. Foi Medes que fez aquilo com ela? Perguntou Nikitos. Acho que Medes estava tentando consertar o que uma das criações de Collis deixou para trás.
Holland inclinou o queixo ligeiramente. E isso é tudo o que eu posso dizer. Não sei muito mais, mas revelar qualquer coisa pode ser considerado interferência. E ele já está prestes a passar dos limites, Penélope nos lembrou. Principalmente a Nikitos, que encarava o destino. Mas neste momento, o que Collins está fazendo não é nossa maior preocupação, e também não deveria ser a sua. Eu não tinha certeza se concordava com isso. Você me perguntou o que Collins faria para obter as brasas da vida. Ele dará um jeito de obtê-las. Talvez não use os métodos mais cruéis para isso. Seus brilhantes olhos azuis se anuviaram, assombrados. Mas se descobrir quem você costumava ser, nada o impedirá de alcançá-la. Penélope, advertiu Nikitos. É a verdade, insistiu ela, virando-se para o primordial. Você não pode esconder isso dela. Talvez sequer seja capaz. E você sequer imagina do que eu sou capaz de fazer quando necessário, rebateu. Não, concordou Penélope com um tom de voz gentil. Mas você sabe muito bem do que Collins é capaz, assim como eu. Ele atearia fogo nas terras sombrias para conseguir sua graeca. Na antiga língua dos primordiais, graeca significava vida, mas como Aios havia me dito, também poderia significar amor. Gemma foi a primeira pessoa que ouvi usar o termo. Ela me disse que Collins costumava falar a respeito de sua graeca, e que parecia haver alguma relação com o desaparecimento dos escolhidos, aqueles que depois reapareceriam, diferentes e estranhos, frios, sem vida, famintos. Mal consegui reprimir um calafrio. E o que Collins fará com Nikito se ele tentar me proteger? Não precisa se preocupar com isso. Nikito se virou para me encarar. Sério? Disparei. Estamos falando da pessoa que matou seus pais, que empalou deuses na muralha da sua colina para lembrá-lo de como as vidas são frágeis. Não é como se eu tivesse esquecido disso. Os fios brilhantes de éter arderam nos olhos dele outra vez. O que quer que eu faça ou deixe de fazer não muda nada. Eu cuido de Collins. Sacudi a cabeça tomada pela frustração. Ele pode matar você. Não, não pode, interrompeu Holland. Eu me virei para ele. Como eu falei antes, deve sempre haver um equilíbrio, em tudo, até mesmo entre os primordiais. A vida não pode existir sem a morte. E elas não deveriam ser a mesma coisa. Espera, baixei as mãos até os joelhos. Você está falando de um primordial da vida e da morte. Isso é possível? Porque você disse que não deveria, não que não podia. Tudo é possível, respondeu Holland, até o impossível. Olhei para ele e me esforcei para manter a paciência. Essa foi uma declaração extremamente útil. Obrigada. Holland riu. O que ele quer dizer é que um primordial da vida e da morte não deve existir, explicou Nikitos. Seria impensável que ambas as brasas habitassem em um único ser. Mas se fosse possível... Ele deu uma risada breve, arqueando as sobrancelhas escuras. O tipo de poder que elas exerceriam seria absoluto. As brasas seriam capazes de destruir planos com o mesmo fôlego que criavam. Não haveria como deter um ser tão poderoso, acrescentou Holland. Seria impossível manter o equilíbrio. Portanto, muito tempo atrás, os destinos garantiram que tamanho poder deveria ser dividido e que a ausência de qualquer uma das brasas causaria o colapso de todos os planos. Não seria uma morte lenta, como a devastação. Seria súbito e absoluto, para todos. Collins não pode acender outro primordial para tomar o lugar de um primordial morto. Ao matar Nikitos, ele condenaria a si mesmo. Ao menos isso ele sabe. Sim, só que foi mais ou menos o que fiz com Bel, abrindo caminho para que ela substituísse Hanan se ele morresse. Mas saber que Collins não mataria Nikitos já era um alívio. Ainda assim, como ele podia ter tanta certeza de que Collins faria ou deixaria de fazer? Não era possível saber. Collins não parecia ser lá muito racional. A frustração me invadiu. O que Collins quer, afinal? Qual o objetivo dele com essas criações? Holland bufou. Essa é uma boa pergunta. Mais uma que você sabe a resposta e não pode nos contar? Disparei. Na verdade, eu não sei, respondeu ele. Os destinos não sabem como a mente das pessoas funciona. Os destinos também não eram muito úteis. Ele quer governar tudo, tanto o Eliseu quanto o plano mortal, respondeu Nikitos. As cortes do Eliseu substituíram os reinos do plano mortal.
Só haveria Collis e seus simpatizantes, e os mortais seriam colocados em seu devido lugar, que, de acordo com Collis, é abaixo dos mais poderosos. E imagino que essa imitação barata de vida que ele vem criando seja mais uma tentativa de fortalecer a própria causa. Então Collis estava criando um exército de mortais controlados pela fome? Nervosa, apertei os joelhos até sentir os ossos sob os meus dedos. Não é possível. Roland abriu a boca. Se você me disser que até mesmo o impossível é possível, eu vou começar a gritar. Avisei e ele fechou a boca. Os mortais revidariam, mesmo os mais leais aos deuses. Collis teria que lutar contra um plano inteiro, e então o que lhe restaria para governar? Não seria fácil e terminaria com um tipo de morte que até eu teria dificuldade de imaginar, ponderou Nikitos. Collis acabaria governando um reino de ossos. Mas será que saber isso o impedirá? Perguntou Penélope baixinho. Por acaso já o impediu antes? Não ao que parecia, mas Collis também não ia conseguir o que tanto queria. Não depois que eu morresse. Ele governaria um reino de ossos. Incapaz de continuar sentada, eu me levantei e estendi a mão em busca da adaga de pedra das sombras que Nikitos tinha devolvido a mim. Então percebi que a deixei no escritório dele. Olhei para Roland. Quanto tempo restará ao plano mortal? Engoli em seco. Depois que eu morrer. Você não vai morrer, afirmou Nikitos, como se tivesse essa autoridade. Mas ele não tinha. Ela vai morrer, murmurou Roland. Sem o amor do primordial que a acendeu, um amor que não pode ser ignorado, que deve ser reconhecido, ela vai morrer. Ele olhou para o primordial. E você... Já ouvimos isso antes, interrompi enquanto Nikitos passava a mão pelos cabelos. Você acha que ouviu, retrucou Roland, mas não chegou a ouvir por que Nikitos não pode salvá-la como ele é agora. O Arai se virou para o primordial, ou será que ela sabe, Vossa Alteza? A tensão parava no ar conforme o primordial sustentava o olhar do Arai. Não, ela não sabe. Não consegui desvendar nada pela expressão de Nikitos e uma inquietação crescia dentro de mim. Do que vocês estão falando? Nikitos engoliu em seco. Não sou capaz de amar, balbuciou ele entre dentes, falando com Roland. Fiz questão de garantir que o amor jamais fosse uma fraqueza que alguém pudesse explorar. Algo me dizia que aquilo era mais do que uma simples afirmação. E como você pode garantir isso? Maia, respondeu ele, referindo-se à primordial do amor, da beleza e da fertilidade. Pedi que removesse minha linha cárdia. Penélope arfou com os olhos arregalados de choque. Bons destinos, sussurrou ela. Não conheço ninguém que tenha feito isso. Era evidente que havia algo que eu não sabia, e eu já estava cansada de fazer perguntas. O que diabos é uma cárdia? É uma parte da alma, uma centelha com a qual todos os seres vivos nascem e que lhes permitem amar, de forma incondicional e abnegada. Alguém que não seja do seu próprio sangue. Penélope engoliu em seco. Deve ter sido absurdamente doloroso ter sua cárdia removida de você e ser verdadeiramente incapaz de amar.